Meus amados irmãos, meu nome é Adriano Florencio, estamos estudando os Salmos. Esse é um dos salmos poderosíssimos do ensinamento de Deus sobre o que aconteceu no passado. Eu quero que você abra o coração, estude comigo e reflita sobre essa mensagem de Deus. Essa mensagem é muito forte no Salmo 78. Deus e o seu povo. Então vamos estudar o passado para ensinar no presente a todos, familiares, aos filhos, ensinar a todos em volta da gente o que aconteceu com o povo no deserto, por que eles murmuraram com Deus e cuidado com a idolatria e o pecado. É muito forte e o amor de Deus sobre o povo dele. Esse salmo impacta o seu coração de dentro, faz você tremer de Deus como tu é bom. E nós somos pecaminosos, podres, e eu sou grato a Cristo por me dar a oportunidade de ter Deus na minha vida. Amém, povo de Deus? Leia comigo, eu vou ler rápido porque é muito grande e tenho pouco tempo. E o povo escute a minha lei, dê ouvido às palavras da minha boca, abrirei os meus lábios para profetizar parábolas e publicarei enigmas nos tempos antigos, e o que ouvido e aprendemos e o que nossos pais nos contaram. Não é o encobrirem aos seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou nossos pais que os transmitisse aos seus filhos, a fim que a nova geração os conhecesse. Pregue Cristo aos seus filhos todo dia. Ensine o Pai Nosso, ensine o caminho, ensine a ser justo, ensine a ser honesto. Se pegar algum brinquedo, até no parque, uma criança manda devolver. Ensine o caminho do Senhor na vida dos seus filhos. E os filhos que ainda hão de nascer se levantaste e por sua vez o contaste os seus descendentes, para que pusesse a sua confiança em Deus e não se esquecesse dos feitos de Deus, mas lhe observasse os mandamentos, o que não fosse com seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Então, se seus pais não foi fiel a Deus, os teus avós não foram fiel a Deus, e hoje você é fiel a Deus, você conheceu a verdade que é Cristo que nos libertou, pregue a seu pai, pregue na sua mãe, pregue nos seus avós, pregue a salvação. É seu. Olha só, você tem que pregar e ensinar o caminho, a verdade e a vida. É seu dever. Obrigado, Espírito Santo. É seu dever pregar a palavra. Você foi chamado e chamada como discípulo, um pequeno Cristo na terra. Amém? Os filhos de Efraim, embora armados com arcos, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram das suas obras e das maravilhas que lhe havia mostrado. Deus fez prodígios na presença dos seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan, dividiu o mar e o fez passar por eles. Fez para as águas como um montão, durante o dia os guiou com uma nuvem de noite, um clarão de fogo. Imagine você no deserto tendo uma nuvem lhe dando refrigério na alma, tirando o calor para você ter paz, e na noite um clarão de fogo para lhe aquecer e ter luz onde você está dormindo. No deserto fendeu rochas e lhe deu de beber abundantemente como de abismo. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água nos rios. Mas você está no deserto, precisando de água, não tem água, Deus desce água numa rocha e faz jorrar água, você beber água potável na sua vida. Então Deus te ama incondicionalmente sobre quem você é. Ele lhe ama, ele é seu Deus, ele lhe escolheu. Da pedra fez brotar torrentes, fez mandar água como os rios, mas ainda assim continuaram a pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhe fosse de gosto. Falaram contra Deus, dizendo: será que Deus pode preparar uma mesa no deserto? É verdade que ele feriu a rocha e dela manaram águas, transbordaram as correntes, mas será que ele pode dar-nos pão também? Então sempre murmuravam, sempre questionavam a Deus para ver se era Deus que estava ali. E o povo não chegava na terra prometida, ficava cativo mais um ano, e Deus dando tudo. Dizendo: eu quero libertar vocês, sou eu teu Deus, que libertou vocês do Egito, que libertou seus pais, que libertou seu avô. Então Deus tem um plano de libertação para a sua vida. Não murmure, aceite, eita aleluia, receba a chave da tua vitória e pare de murmurar. E não conte sua vida a ninguém, as suas vitórias e o que Deus vai lhe dar ainda.
Só conte depois de recebê-las. Amém? Mas será que ele pode dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel. Porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Mesmo assim, Deus ordena as nuvens e abriu a porta dos céus. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhe deu cereal do céu. Todos comeram o pão dos anjos e lhe enviou comida à vontade. Fez soprar no céu o vento do oriente e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre ele carnes com poeira e as aves numerosas como a areia do mar. Fez com que caísse no meio do arraial deles ao redor das suas tendas, provando que ele é o Criador Deus e que Jesus fez descer comida, água, tudo para o povo. Meu Deus, eu amo esse Deus. E vai chegar essa hora do passado, que eu lembro agora pela Bíblia, que eu vou estar lá em cima e vai ter tudo isso para mim. Que Deus chegou a abrir a luz toda aqui, o sol. Deus, tu é perfeito. Então comeram e se fartaram a valer, pois ele fez o que desejavam. Porém não reprimisse o apetite, ainda tinha alimento na boca. Quando se elevou contra ele a ira de Deus, e entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar e não creram em maravilhas de Deus. Por isso ele fez com que seus dias se despassem num sopro e os seus anos o subterror. Quando os fazia morrer, eles os buscavam, arrependidos procurando Deus. Lembra-te de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Lisonjeavam-se, porém, de boca, e com a língua lhe mentiam, porque de coração deles não era firme, para que ele nem foram fiéis na sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Eu quero parar aqui rapidinho e deixar uma chave. Seja um cristão verdadeiro. Você pode dizer, eu sou cristão, e andar num bar, numa farra, você não é cristão. Então, tenha a aliança de Cristo no seu dedo e seja realmente um cristão. Amém? Perdoa a iniquidade e não destrói. Muitas vezes devia a sua ira e não desperta toda a sua indignação. Lembra-te de que eles são simples mortais, vento que passa e não volta mais. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e nos lugares áridos lhe causaram tristeza. Tornaram-se por Deus à prova, ofendendo o santo de Israel. Não se lembraram do poder dele nem no dia que ele resgatou do adversário, de como no Egito ele operou os seus sinais e os prodígios no campo de Zoan. E transformou em sangue os rios deles para que duas correntes não bebessem. Enviou contra ele enxame de mosca que devoraste e rãs que destruíssem. Entregou as lagartas as suas colheitas e os gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuvas de pedra lhe destruiu as minhas e os seus sincomoros com geada. Então Deus começou a descer tudo, as 7 pragas, do Egito, para mostrar, esse aqui é o meu povo, não toque, eles têm que ir, eu libertei o meu povo. Entregou granizo, o gado deles e os raios, os seus rebanhos, lançou contra eles o furor da tua ira, cólera, indignação, calamidade, legião de anjos, portador de mares, Deus livre curso a sua ira. Não poupou de morte a alma deles, mas entregou a vida deles à peste, matou todos os primogênitos do Egito e os princípios do vigor na tenda de Cã. Fez sair do teu povo como ovelhas e guiou pelo deserto, como um rebanho dirigiu-se em segurança e não tiveram medo, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levantou até a terra santa, até o monte da sua mão direita, adquiriu da presença deles por suas nações, cuja região repartiu com ele por herança, e nas suas tendas fez habitar a tribo de Israel. Ainda assim tentaram do Altíssimo, e eles resistiam, e não guardavam os testemunhos. Tomaram atrás e foram infiéis com seus pais, desviaram como arco enganoso, pois provocaram a ira como seus lugares altos, e com suas imagens de escultura despertam o ciúme. Não faça imagem de escultura, não cultive imagens, Deus abomina. Deus ouviu o uso ouviu isso e se indignou, rejeitou completamente o povo de Israel, por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda da sua morada aqui na terra, e passou a arca da aliança ao cativeiro. A sua glória, a mão do adversário, entregou seu povo à espada e se encolerizou contra o seu própria herança. O fogo devorou os jovens dele e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram na espada e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como um sono, como um valente que grita, existindo pelo vinho. Fez recuar os golpes dos seus adversários e entregou perpétuo de preso. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegou a tribo de Efraim. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, que ele amava, e construiu seu santuário durante os céus
e firme a terra que estabeleceu para sempre. Também escolheu o servo Davi e tirou do aprisco as ovelhas do cuidado das ovelhas dos seus crias, para ser pastor de Jacó, seu povo de Israel, sua herança, e lhe apacentou segundo a integridade do seu coração e dirigiu em sábias mãos. Então hoje, por Cristo, somos ovelhas de Cristo, ovelhas protegidas e lavadas, temos a água da vida, a saciação, aleluia, de Cristo dentro de nós. Então entregue sua vida a Jesus. Esse salmo é tão importante, ensina murmuração, não faça imagem, não seja desonesto com Deus, não brigue com Deus, aceite o melhor que Deus tem para você. O melhor é tudo que Deus quer fazer para a sua vida. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é seu Pai, Ele lhe ama. Abra o coração e aceite o caminho do Senhor, porque o Rei de Israel tem um plano para a sua vida de vitória. Amém.